a sociedade civil tem se organizado para ajudar as pessoas a combater a pandemia. E o grupo de pesquisa Ressoci, vinculado ao Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, lançou um mapa para registrar e mapear essas iniciativas. Quem vai explicar para a gente como funciona é a professora Rebeca Abers, professora do Instituto de Ciência Política da UNB. Olá, professora, seja bem-vinda, muito obrigada por participar aqui conosco desse Cidadania Remoto. Olá, Roberta, muito obrigada pelo convite. Conta pra gente, você podia começar explicando então como surgiu a ideia desse mapa? Bom, Roberta, nosso grupo de pesquisa percebeu no início da pandemia que provavelmente haveria um efeito muito pior em algumas partes das cidades brasileiras, especialmente as partes mais pobres, onde pessoas vivem em condições muito mais difíceis para realizar o isolamento social, onde tem muito mais fragilidade econômica, muito mais pessoas dependentes da economia informal. E imaginávamos que haveria, nessa situação, uma resposta das comunidades pobres para lidar com a própria pandemia. Então, decidimos criar o que a gente chama de um repositório de iniciativas da sociedade civil de combate à pandemia. Fizemos isso em março, no início do nosso processo, meio com a ideia de ir registrando que a gente fosse encontrar alguns alunos voluntários, participaram e nós, algumas professoras do nosso grupo de pesquisa. E logo a gente percebeu que surgiu uma enxurrada de atividades no Brasil inteiro, assim, literalmente milhares de pequenas iniciativas, algumas iniciativas maiores, e que não dava nem por perto a gente acompanhar isso tudo, né? Ao mesmo tempo, a gente viu que em algumas cidades começou-se a criar mapas, mapas muitos deles usando a própria tecnologia que o Google faz, que não é muito difícil, você não precisa de uma equipe muito sofisticada, tecnológica para usar, que pode situar essas iniciativas, tornar mais visível para o público essa multiplicidade de pequenas iniciativas. Tinha casos em vários lugares no Brasil desse tipo de mapa, e aí copiamos o que a gente viu outras cidades fazendo, algumas universidades estavam fazendo, ou organizações da sociedade civil, mapas parecidos a essas, mas não tinha nada parecido em Brasília. Então, a nossa ideia foi, a gente basicamente copiou o modelo de algumas outras cidades e incorporamos aqui um mapa que começamos com um conjunto de atividades que a gente já tinha levantado, começou com uns 20, mais ou menos, iniciativas diversas, colocamos no mapa e começamos a divulgar. E aí a ideia é que, com mais divulgação, cresce o mapa e isso facilita todo um processo de conhecer o que a sociedade civil está fazendo, mas também possibilitar maior conexão entre doadores e entidades. Mas então, essas iniciativas, elas estão acontecendo, esses mapas, no Brasil inteiro, porque nosso programa é nacional, né? Quem nos assiste do Brasil inteiro, então a pessoa pode procurar na sua própria região, é possível que também exista uma coisa semelhante. Inclusive, no nosso site, www.ressoci.org, tem um botão que você pode achar lá de mapas de mobilizações, O nosso site, em geral, ele busca contemplar o Brasil, mas como a gente não conseguiu ver tudo, a gente criou um link lá de mapas. E no topo dessa página, o usuário vai encontrar mapas nacionais. Então, tem um mapa do COEP, por exemplo, que é uma organização situada no Rio, mas que já tem várias centenas de iniciativas no Brasil inteiro. E aí também tem mapas de cidades. Rio de Janeiro, São Paulo, tem vários mapas grandes que são principalmente Rio, São Paulo, mas que tem atividades no país inteiro. Tem um mapa lá tem 2 mapas de Belo Horizonte, um mapa de Paraná, e agora temos o nosso, Mas vários desses mapas, são de iniciativas nacionais, esses outros mapas que não são nossos. E os mapas, vocês percebem assim, que ele facilita o acesso às doações e também às doações em si?
Bom, essa é a ideia. É impossível a gente ainda já saber se tem esse efeito. Mas a ideia, eu acho que é meio que possibilitar a criação de uma grande rede, né? Conectar né, as iniciativas individualizadas, que são muito diversas, pertencem a diferentes tipos de iniciativas, né? Então, você tem entidades filantrópicas já existentes, como casas de idosos, né? Projetos para a população em situação de rua, grupos culturais que têm, né, projetos comunitários de promoção de cultura, educação em bairros, né, vários diferentes tipos, né, movimentos populares, movimentos rurais que estão produzindo alimentos e ajudando no processo de doação. E aí o mapa, ele possibilita você ver isso tudo de uma vez, e a pessoa que está querendo, né, apoiar algum projeto pode ver o que tipo de projeto mais interessa, que região que quer apoiar, talvez quer apoiar uma comunidade específica ou um tipo de projeto específico, né, que tem uma preocupação. Então, a ideia é que realmente tenha esse efeito. Ainda não, é muito novo, então a gente não pode dizer ainda se está dando certo. E eu acho que depende muito que as pessoas contam, né, e disseminam a informação para que possa talvez ter esse tipo de efeito, né. Facilitar que as pessoas que estão em casa, né, que talvez ainda não estão com situação econômica tão ruim, possam usar o dinheiro que têm. E empresas também, né, podem usar seus recursos, porque às vezes precisa de um aporte maior, né, podem descobrir, né, que tipo de entidade ou grupo que quer apoiar. E como vocês chegaram, essas entidades que estão cadastradas lá, vocês fazem alguma verificação do trabalho que eles fazem? Como que é feita quais são os critérios que vocês usam? No momento, a gente não tem condição de fazer esse tipo de verificação, inclusive porque exigiria ter uma equipe que poderia ir em loco, e isso é impossível, né? Então, realmente, a gente não tem essa possibilidade. A gente está, no momento, né, a entidade que está realizando algum trabalho, né, pode solicitar para ser entrado, preenche um formulário, precisa dar um contato, dar algumas informações, dar um contato para que o usuário possa fazer essa verificação. Realmente, não, infelizmente, a gente não pode fazer esse serviço de ajudar a fazer um filtro, né? Então, é bem variado o tipo de iniciativas que tem dentro do grupo, né? Eu acho que mais assim, importante é mostrar a diversidade muito grande de diferentes iniciativas que estão todos focados nessa ação emergencial agora. Vamos dar uma olhada, então, a gente vai botar aqui o mapa na tela, e aí você podia explicar para a gente, professora, como funciona o mapa e o que são aí as... Então, Roberto, o usuário vai reconhecer ali a tecnologia do Google, né? É igual quando a gente busca um lugar no nosso telefone, né? E cada gotinha ali é como se fosse quando a gente faz uma pesquisa no Google, aparece aquela gotinha, né? Cada gotinha é uma entidade, um projeto, né? Então, só que é um mapa que, se você clica nele, pede para maximizar, vai aparecer ali ao lado esquerdo a lista de todas as entidades. Então, você pode buscar ou clicando na lista, na entidade que te interessa e ver onde que está localizada, ou você pode clicar na gotinha e vai aparecer aquela iniciativa. E aí, clicando ali numa dessas iniciativas, aparece um campo com uma descriçãozinha de cada entidade, o que está fazendo atualmente, se tem um site, né, onde é esse site, se tem uma conta bancária ou outro contato, né, qual é e como é a maneira que a pessoa pode, né, ajudar aquela entidade. E aí, só relembrando, então, o mapa, o endereço, né, na internet é o ressocie.org, que é a primeira página. Chegando lá, é só clicar em mapa. Lá no topo da tela, tem um botão ali que o usuário pode clicar, né, mapa de mobilizações no DF. Sim. E explica para a gente... É no mesmo lugar que a pessoa acessa todo o nosso repositório, que tem também os mapas de outras cidades e de outros, né, mais nacionais. Sim. E o Ressocie, o que é esse grupo de pesquisa Ressocie?
Bom, o Ressoci é um grupo de pesquisa que já tem mais ou menos 10 anos no Instituto de Ciência Política, que tem como objetivo geral estudar as relações entre sociedade e Estado. Então, Ressoci significa repensando as relações sociedade e Estado. Nós temos 3 professoras, lideranças, eu sou uma delas, né, e vários outros professores e estudantes, especialmente de pós-graduação, que participam e desenvolvem várias linhas de pesquisa, principalmente em torno da maneira que políticas públicas, instituições políticas interagem com mobilizações da sociedade, a sociedade civil, os movimentos sociais. Nós temos toda uma linha sobre ativismo online, ativismo digital, e nossa preocupação central é explorar em que medida, né, as políticas que são implementadas no Brasil, especialmente, conseguem dialogar com a sociedade organizada de uma maneira democrática, né? Então, nosso foco é tentar identificar onde isso acontece e de que maneira os movimentos que buscam diferentes, né, agendas de inclusão social, de justiça social, né, como eles participam do processo de políticas públicas em nível local, nacional, diferentes agendas. Temos muitas diferentes pesquisas em torno desse tema. E aí, esse mapa, ele também vai ser usado como um instrumento de pesquisa? A ideia é todo o repositório de ser uma maneira da gente acompanhar o que está acontecendo agora, e o mapa especificamente do DF, ele vai possibilitar que a gente reconheça e entende melhor o que está acontecendo aqui na cidade e ter, né, eventualmente para uma futura fase, contatos com as pessoas para a gente poder entrevistar. Agora é muito difícil fazer isso, porque a gente não pode sair de casa e porque as pessoas que estão fazendo essas atividades estão extremamente ocupadas em lidar com a emergência, mas a nossa esperança é que em outro momento a gente possa fazer uma coleta de entrevistas para fazer relatos sobre esse processo, registrar esse processo que está acontecendo agora, que revelou uma capacidade enorme da sociedade de responder a uma crise, apesar de todas as dificuldades. Que a sociedade está respondendo até mais rapidamente do que os poderes instituídos, de certa forma, né? Sim, e muitos dos atores com quem a gente tem conversado reclamam da falta da presença do Estado. Por exemplo, uma das atividades, essas organizações, a grande maioria estão realizando trabalho de distribuição de alimentos, né? É uma coisa super básica, né? Mas algumas entidades estão tentando ajudar as pessoas a acessar o auxílio emergencial, que é a principal política pública para a população mais pobre do governo federal, e também tem nos governos estaduais, né, e locais, diferentes tipos, mas muitas vezes justamente são essas pessoas que não têm acesso à internet, que têm dificuldade, que precisam de ajuda até para conseguir acessar essas políticas públicas, né? E o que muitas vezes as entidades da sociedade civil sentem é que elas têm uma capilaridade incrível dentro da sociedade, né? E o Estado ignora elas e a sua capacidade de, numa situação como essa, servir como canal de comunicação entre o poder público e as pessoas que estão mais necessitadas, e muitas vezes são completamente ignoradas pelo poder público, né? Em todos os níveis, em quase todos os lugares. A gente não tem sentido muita presença do poder local, estadual, federal, né, na interação, vamos dizer, democrática com essa sociedade civil. Porque você já assim, ainda está começando, né, esse trabalho, tem 30 entidades cadastradas, mas eu olhando aqui na lista já percebi que assim, muitas são instituições que já existiam, elas não surgiram agora, né? Essa iniciativa, assim, por causa dessa necessidade, eles estão fazendo esse serviço agora, mas, por exemplo, tem Casa das Artes, tem uma quadrilha junina, são entidades que já existiam e estão se adaptando para o que está sendo necessário agora, é mais ou menos isso? Exatamente, assim, com certeza tem algumas iniciativas novas que estão acontecendo. Casa das Artes não fazia arrecadação de alimentos, né? E quer dizer, quase
poucas dessas entidades faziam esse trabalho, mas a gente vê, assim, então, a adaptação de entidades diversas, desde movimentos populares até, você vê uma empresa, uma loja local e tem algumas entidades que estão existentes. Você tem, por exemplo, uma organização que chama Banho do Bem, que tem um trabalho há muito tempo com a população em situação de rua, que agora tem que repensar como é que trabalha com essa população para lidar com os perigos da pandemia, que são novos problemas, né, básicos. E outra coisa que está acontecendo, Roberto, que eu acho importante levantar para a população, que é que entidades, né, como casas de idosos, creches, etc., estão sentindo a diminuição muito rápida da sua arrecadação. Muita gente, essas entidades dependem de arrecadação, já dependiam de doação, mas, né, nessa situação, elas está diminuindo. Então, as pessoas não podem deixar de doar para aquilo que eles já apoiavam, para também doar para essas novas entidades. Tem uma das preocupações que se tem é que pode haver uma competição muito grande por poucos recursos. Na verdade, é uma hora que tem que aumentar a quantidade de apoio, e é por isso, voltando àquela questão do Estado, que a solidariedade não é suficiente, né? A solidariedade é muito importante e a sociedade brasileira tem demonstrado sua capacidade de organização e de apoio. Mas no nível que a gente está trabalhando, é uma crise humanitária com potencial muito grande, com certeza precisaríamos de mais do que só depender, né, de doações individuais de cidadãos, né, que não vai conseguir realmente atender a essa demanda toda que tem. E a demanda principal é mesmo por alimentos mesmo, cestas básicas? Nós temos, na nossa lista, a grande maioria estão falando que eles estão distribuindo alimentos, e lideranças comunitárias têm falado que realmente a fome está acontecendo, com pessoas que vivem de economia informal, que somente se eles saem de casa, que eles vão ter renda, não têm um salário, né, que continuam, imediatamente precisam de comida. Mas não é só isso, né? Nós temos outro tipo de coisa que está acontecendo, é muita distribuição de material de higiene, álcool gel, máscaras, né? Projetos de produzir álcool gel e máscaras, né, dentro das próprias comunidades, né? E tem outros tipos de projetos. Eu falei dos projetos de apoio ao acesso do auxílio emergencial, de ajudar as pessoas a ter acesso ao auxílio emergencial. Eu não vi aqui em Brasília, mas tem alguns projetos no sentido de tentar convencer hotéis a criar espaços para ajudar comunidades, pessoas a se recolherem caso que precisam. A gente tem um projeto governamental aqui em Brasília, mas, né, tem um programa, uma entidade que está nacional, que está defendendo a criação de quartos, né, de hotéis para ajudar as pessoas que não têm condição de fazer o isolamento social. Tem projetos de comunicação popular, né, para combater informação e desinformação, informação falsa sobre a pandemia, que é um grande problema. Muitas comunidades pobres, como a doença chegou primeiro em bairros ricos, né, muitas pessoas da população pobre inicialmente achavam que era uma doença da classe média, né? Então, essa informação de que era um perigo chegaria logo nas periferias urbanas e o que se tinha que fazer, né? Tem organizações que estão trabalhando muito com a informação, né? E outra coisa que está acontecendo e a gente tem vários grupos aqui no DF nesse sentido, de apoio psicológico, né? As pessoas que estão em reclusão, né, estão passando por dificuldades, né, psicológicas. A própria situação econômica causa, né, dificuldades psicológicas. Então, nós podemos ver ali na nossa lista no DF algumas organizações que estão prestando apoio psicológico e outros tipos de trabalhos, tipo ajuda a criança a lidar com ficar em casa, ajudar os pais a lidar com as suas crianças em casa, todo o problema educacional que quem depende do sistema público não está tendo aula, e aí a criança está em casa e tem, tem projetos de apoio, né, pedagógico também. Então, você pode imaginar assim, a quantidade, embora comida seja certamente a questão mais emergencial, nós temos uma diversidade de outros problemas que estão surgindo agora
né, com a pandemia que organizações estão tentando ajudar. Rebeca, então, e quem tiver uma iniciativa, pode, então, se cadastrar nesse mesmo endereço? Procura lá o ressocie.org e aí eles podem se cadastrar para também aparecerem no mapa? Isso, ali no site, você vai ver, entrando no mapa, tem um link ali para preencher o formulário. E aí, passando nossos dados, né, a gente transfere, assim que a gente puder, para o próprio mapa a informação. E as pessoas que têm vontade de ajudar, mas nem todo mundo, assim, como você já falou, assim, que eles precisam de recursos, todas essas iniciativas, né? Mas quem não tem dinheiro para dar, muitas vezes até os jovens que não têm dinheiro, mas têm vontade de participar, como eles podem colaborar com essas iniciativas? Bom, eu acredito que, claro, depende das condições da pessoa, mas muitos desses grupos precisam de voluntários, inclusive, que estão em condições para ir para a rua, distribuir comida, fazer as atividades, que às vezes é difícil conseguir que as pessoas façam isso, né? A gente escuta falar de grupos que estão, né, muito necessitados de apoio, né, de pessoas que podem participar e que têm condição, saúde, né, e né, da sua própria condição de isolamento, para poder colocar. Se eu estivesse nessa situação, recomendo que façam contato com as entidades e perguntam se, né, não tenho dinheiro para agora, mas tem alguma maneira que eu possa ajudar. Trabalhos de comunicação, trabalhos hoje em dia, mesmo dentro de casa, de ajudar a disseminar a informação, buscar, né, outras pessoas que estão, fazer contato com pessoas que conhecem, que talvez podem apoiar, disseminar informação sobre projetos que talvez, né, você entrou no site, conheceu um projeto, achou interessante, conversou com as pessoas que estão responsáveis e depois pode virar uma porta-voz daquele projeto, né, circulando informação, indo atrás de pessoas que podem ajudar. E também quem estiver precisando de alguma ajuda também pode usar o mapa para procurar onde tem mais próximo o tipo de ajuda que ela está precisando, né? Também entra nesse mesmo endereço aí, até de celular, também dá para entrar, né? Vamos botar mais uma vez aí na tela, ressocie.org. Sim, isso, né? Porque o mapa é legal para a pessoa que está precisando, porque se você mora num bairro, você pode verificar quais são as entidades que estão no seu bairro, né? Ou você pertence a algum grupo social, né? E você pode procurar, né, idosos, outros tipos, né, tem projetos que são para artistas, pessoas da economia cultural, que todos, né, estão sem poder trabalhar. Então, tem projetos que são direcionados para diferentes grupos sociais, e se você pertence a um desses grupos, você pode encontrar um projeto dessas e ver como é que pode, né, ser beneficiado. Perfeito. Rebeca, parabéns aí pelo seu trabalho com esse mapa e obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania e a gente procura daqui a uns 2 anos para saber aí os desdobramentos aí da parte teórica da pesquisa, né? O que aconteceu. Porque a situação emergencial vai passar e aí nós sabemos que vai ter impactos desse processo todo na sociedade. Queremos acompanhar o que acontece e tomara que haja um processo de organização e de solucionamento de alguns dos problemas que causaram esse efeito tão desigual da pandemia, né, no futuro, né? Sim. Então, muito obrigada então, pela entrevista e eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. E quem quiser mandar algum comentário, sugestão, pode mandar um e-mail para a ouvidoria do Senado, ouvidoria@senado.leg.br. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.